Alguma coisa da época aí. Pois é isso aí, pessoal. Marcelo Silva, cinegrafista aqui, nós estamos fazendo uma reportagem sobre a ferrovia Vila Iomirim, Petrópolis, na antiga ferrovia onde subia o trem Catraca. E aqui nós estamos aqui parados aqui onde tinha uma pousada, um lugar de descanso na subida entre Iomirim e Meio da Serra. Essa pousada era um lugar de descanso porque na época a máquina Maria Fumaça subia numa velocidade baixa e os moradores... Bem, pessoal, eu e o Marcelo Silva, Israel, nós estamos aqui fazendo uma reportagem sobre a ferrovia em Iomirim, Petrópolis, na época do Império. Aqui nós temos um lugar de pousada onde os passageiros paravam antes de chegar ao meio da serra para descansar, porque a máquina subia em baixa velocidade e era cansativa a viagem. E aqui essa residência comprova a exatidão da sua construção da época, 1914. Hoje só que modificou. Pois é, pessoal. Isso é o que sobrou da antiga ferrovia em Iomirim, Petrópolis. O mata-burro onde passava a Maria Fumaça puxando os vagões via Petrópolis. E aqui o restante da estrada aonde tinha os trilhos, os dormentes da ferrovia em Iomirim, Petrópolis, na época do Império. Bom dia, pessoal, aqui é o que sobrou da nossa estrada de ferro que ia até Petrópolis, e poucos vestígios que encontramos aqui é um poste, que na verdade é uma antiga parte do trilho que fazia a subida. Nesse trecho aqui encontramos 3 somente. Joga pra lá. Como disse meu sobrinho Marcelo Silva, isso aqui era um poste que levava os fios de telégrafo de Vila Iomirim a Petrópolis. Ele levava a fiação. É o que sobrou. 3 postes de ferro que levava o telégrafo de Iomirim a Petrópolis, pois não tinha iluminação elétrica. Aqui é o trecho Aqui é o trecho da antiga ferrovia via Iomirim que fazia Petrópolis. E aqui a estrada que foi feita para subida de veículos movidos a tração animal, que era chamada subida de burros, montado em celas, puxando carroça e produtos para suprir Petrópolis, pois Petrópolis tinha falta de alimentos. E aqui uma bela imagem que vocês têm aqui de um trecho da serra, da subida da serra. É uma imagem bela e rara do trecho da serra. Ao fundo a gente podemos ver ali parte de Raiz da Serra e Fragoso. Nós achamos trem. Aqui também passava a locomotiva, só que hoje o trecho, como vocês podem ver, está assim, asfaltado, com pedaços de cimento, completamente modificado. Essa é a ação do homem, é o homem do futuro, acabando com a nossa história. O passado, ninguém mais sabe. Nesse trecho, como podemos observar, o que sobrou foi somente os dormentes, bem deteriorado pela época já. Então, virou cerca. É a história contada como ela é. Aqui um pedaço do dormente. Saindo do trecho que é asfaltado, como vocês estão vendo agora, e vamos voltar novamente para a mata. O trecho, a trilha, onde passava a locomotiva, com destino a Petrópolis.
O trecho é bem acidentado, como vocês podem ver, bastante pedra, tronco. Sobrou um pouquinho aí. Como vocês podem ver aqui, mais um pouco do trecho em declínio. É bem íngreme aqui a descidinha. Passamos aqui também subindo. Esse é o nosso trecho. Uma erosão aqui. As pedras ao fundo. Não pode ver. Quando acabar de gravar, me avisa. Isso aí, pessoal. Mais um pouquinho aqui da mata. Aonde passava. Aonde passava o trem do Império. Da área real. Um pouquinho da mata. Com um ar puro. Vocês podem ver aí. Esse é o tema da recuperação da história. E o grande retão que a máquina empreendia a velocidade para subir a serra, levando assim no máximo 2 vagões, 3, para chegar ao meio da serra, antes na parada de descanso, aonde consta uma residência da construção da época até a data de hoje. E vamos caminhar mais um pouco. O cara ficou bom porque eu peguei uma Uno assim, só tirou a suspensão, o pneu ficou lá no chão. Vou deixar com vocês um pouco mais da mata. Uma parte que pode-se dizer que está um pouco intacta. Aqui mais Essas árvores que vocês veem, muitas das vezes a fumaça da Maria Fumaça jogou a emissão de fumaça nessas árvores que vocês veem até a data de hoje. Vamos continuar descendo. Isso aqui é uma bela imagem, como se fosse um túnel vegetal. A rocha ela foi cortada à mão para que a máquina junto com os vagões passasse sobre os trilhos. Observem vocês que as pedras foram cortadas e talhadas para a máquina passar. Aqui embaixo nós temos a demonstração viva da obra do homem, pedra colocada uma sobre a outra para fazer a contenção do barro que desceria da encosta e não aterrar os trilhos da antiga máquina a vapor ou a vapor não existia aqui, era Maria Fumaça. A Maria Fumaça que subia aqui, tá vendo? Pedras colocadas à mão, encaixadas uma sobre a outra, fazendo essa contenção da estrada de ferro que ligava Vila Inhomirim a Petrópolis na época de 1920 em diante. Já nessa época, Dom Pedro subia junto com a sua monarquia nesses vagões. Princesa Isabel também andou nesses vagões que subiu aqui, aonde nós estamos hoje. Essa encosta foi toda ela cortada, algumas foram refeitas à mão para manter a contenção do barro que vinha das encostas, para não aterrar os trilhos da estrada de ferro, que até então na época não se chamava, se chamava Estrada de Ferro Federal, Sociedade Anônima, mas ela foi antigamente como a Gran Pará, a estrada que subia aqui. Que beleza, que imagem. E vamos continuar descendo. Tem nada a ver que o imperador Dom Pedro roubou primeiro, segundo. Tem nada a ver. Porque você sabe, né? O Brasil, ele nunca teve rei. Sempre foram imperadores, entendeu? Porque o Brasil não era país. Rei era só para lugares que
tido como país. Como o Brasil era uma província, então os imperadores vinham para comandar no lugar de como se fosse rei. Esta é a história do nosso Brasil. Estamos em Vila Inhomirim, na cidade de Magé, fazendo um percurso aonde a estrada de ferro Vila Inhomirim, com destino a Petrópolis, carregou muitos passageiros ilustres, inclusive Dom Pedro II, Princesa Isabel, Barão de Mauá não. Lembrando a todos mais uma vez, o trem passava por aqui. Naquela época, não se tinha tanta tecnologia e era feito essas bravuras. E hoje, com toda a tecnologia, em vez de se manter, preservar, destrói. Aqui outra reta aqui outra reta onde a máquina impunha velocidade para poder subir essa parte íngreme aqui, ó, para poder não forçar os motores da máquina. Aqui, ó, pra cá. Nossa caminhada se iniciou e está terminando aqui, nessa parte que viemos aqui da serra, subida da Serra de Petrópolis. É a primeira parte da nossa filmagem. Isso, é onde começava uma jornada da máquina, que eu chamo a Maria Fumaça, pois a máquina a vapor era só para baixada. Para subir a serra tinha que ser Maria Fumaça, pois era na catraca. Aqui é um trecho da curva, quando ela saía de Vila Inhomirim, lá na parte de baixo, onde será filmado, mostrando a vocês. Hoje é o progresso. Como você pode ver, a emenda do asfalto com a estrada de terra batida, onde chamamos de progresso. Que também o trem passava onde você está vendo o asfalto. A pessoa aquela curva, não, mas não tinha aquele muro ali. Essa curva não era assim. Como vocês podem ver, o trem passava aqui, onde hoje nós estamos passando com o carro. É bom por um lado, pelo progresso, e triste pela história que não é preservada. Um pouco mais da descida, onde os trens passavam. Aqui dentro você não consegue filmar não. Tá? Não consegue não, é do sulfio. Estou filmando. Uma pontezinha sobre o rio. Mais ao lado nós vemos aí a cachoeira de Raiz da Serra. Podemos observar bastante construções também. Estamos chegando na estação Raiz da Serra. Aquela subida que você viu que tinha os vagões, aqui ó, vem fazendo essa curva. Se você quiser soltar até ficar ali, fazer. Bom, dá para fazer. Tá? À frente a estação de Raiz da Serra. A curva que fazia a subida da estrada de ferro Grão-Pará, ligando Vila Inhomirim a Petrópolis. Pouquíssimas construções da época, pouco preservada. Uma que data de 1922. Mais à frente. E a estrada ainda se mantém com a sua inclinação geográfica. Vai devagar. Mais à frente podemos ver. Baixa o vidro. Que era chamado de complexo de lojas. Aqui era, ali nós vemos o complexo de loja, onde tinha restaurante, onde tinha loja de conveniência, utensílios de uso. Aqui ainda a igreja católica, que data da época da monarquia, já reformada, não mantendo a sua originalidade da época. Lá nós vemos uma construção, da época, que retrata a época do Império e da monarquia,
que era o prédio da empresa que administrava a estrada de ferro Grã-Pará, que foi mais tarde a Rede Ferroviária Federal. Daqui para frente perdemos um pouco do ambiente original da época. Construções, pouca mata nativa. Veremos agora uma passagem. Passa somente um carro por vez. E a linha férrea é logo em cima. Data da época também, do período renascentista, da era da monarquia, essa passagem de nível. Filmou lá? Filmou? Filma daqui. Pode falar que já peguei a casa já. Vai tirar o número, peraí. Estou na frente aqui. Para aqui e vou pegar. Isso aqui é um mastro de 1808. É da época. Foi um marco quando foi inaugurado a Fábrica da Estrela, que era chamada de Grão. Aqui era a casa dos oficiais da época que vinham para a Fábrica da Estrela, onde existia o quartel militar, e aqui era a casa de veraneio deles. Nós agora vamos entrar na chamada Vila Operária, onde os trabalhadores que trabalharam há mais de 150 anos na fábrica. Aqui nós podemos ver que ainda resgata os muros feitos à mão pelos trabalhadores da época, há mais de 150 anos que existe essa vila chamada Vila Operária, construída exclusivamente para os trabalhadores da Fábrica da Estrela, datada de 1808. Essas construções começaram nesse período para abrigar os trabalhadores e suas famílias. Inclusive aqui, muitos que moraram nessa vila faleceram no período das explosões que houve na Fábrica da Estrela, que fabrica armas e explosivos. Aqui nós temos mais dois marcos simbólicos e explicativos sobre o período da Fábrica da Estrela. Isso, sobre o período da construção da Fábrica da Estrela, que era a fábrica que fabricava pólvora para o governo militar de Dom Pedro II e sua monarquia. Essa placa ela comemora o fim da obra da Estrada Real. Abriu na hora certa, foi não? Hã? Não entendi? Janela. É, igual a sua. Abriu Ela um não pouco. abaixa mais do que isso. Não! Ah, nem a outra? Não, não abaixa não. Isso aí já é uma proteção por causa das crianças. Para as crianças não... Para as crianças não cair pela janela.